Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Rodrigão por aqui. Espero que seja tudo certo por aí. Sabe que uma das coisas que mais tem acontecido aqui no canal, e eu acho que uma das interações mais legais é justamente a troca de ideias e a forma como a gente vai aprendendo e reaprendendo a ver escritores, certo? E teve um dos escritores que eu cito muito aqui no canal, tá? E que eu tive uma experiência quando eu era muito novo e que depois eu reaprendi a ler ele. Eu tô falando do Michael Crichton. Michael Crichton parecia igualmente em casa no futuro e no passado, na verdade e na ficção, em E Se e o Que Será a Seguir. Ele é autor prolífico, com mais de 25 livros, programas de TV e cerca de uma dúzia de filmes. Tecnologia, biotecnologia, tensão e terror são os centros de muitos de seus trabalhos. Na verdade, quase tudo o que ele escreveu se transformou em um grande sucesso. Eu realmente não compreendo como isso ocorre, mas se eu soubesse, garantiria que isso acontecesse com mais frequência. Isso aconteceu com frequência para Michael Crichton, que ganhou quase todos os prêmios que ele poderia. Quando eu era lá um jovem mancebo, eu descobri o Crichton lá, peguei o Congo na biblioteca da prefeitura e fui ler ele e não rolou, não deu certo, a coisa não aconteceu e tal. E a partir dali, eu meio que não fui mais atrás, não deu mais certo e a coisa não aconteceu, tá? Só que daí comecei a produzir os conteúdos aqui, né, milhares de anos depois, e um dos autores que a Marta sempre sugere, e é um dos preferidos dela, é o Crichton. E ela disse pra mim, vou te mandar um do Crichton e tu vai reler ele, vai dar uma segunda chance pra ele. E foi o que eu fiz. Foi uma das melhores coisas que eu fiz, na verdade. Eu agradeço a Marta até hoje. Porque ela me abriu os olhos para essa situação de tu dar uma segunda chance a um autor que em algum momento tu não estava preparado para ler. E é um dos mantras que eu utilizo aqui no canal, inclusive, hoje em dia. Às vezes tu não está preparado para um determinado livro, tu tem que tentar ele depois. Nem que seja para tu chegar numa segunda chance e dizer o seguinte, cara, realmente isso aqui não é para mim. Mas, tentar ler de novo. E o Crichton tem dessas, tá? Médico, excelente escritor. O Crichton foi um dos autores que conseguiu ter as obras dele no topo, com 3 trabalhos diferentes ao mesmo tempo. Então ele teve o Jurassic Park como cinema, né, como roteirista de cinema, que ele era um dos roteiristas do filme, como escritor, porque na mesma época ele lançou na mesma época do lançamento do filme saiu o livro do assédio sexual, então ele estava no topo, deu, né, a venda do livro dele, e na TV com a série Plantão Médico. Então o propósito desse vídeo aqui é a gente fazer esse aparato, né? Como ele trabalhou nas 3 mídias, nós vamos olhar os livros, porque eu tenho vários livros dele, eu estou completando a minha coleção dele aqui, eu já vou mostrar para vocês o que eu tenho dele, o que ele produziu como série de TV, coisas que vocês nem sabem, talvez, que são produções dele, coisas que eu já vi, algumas coisas eu vou conversar e tal. Algumas resenhas do Crichton eu até já tenho aqui no canal, vou citar para vocês os livros que eu tenho resenha, já vai ver capas, enfim, aquela história toda. E coisas que foram lançadas pelo pseudônimo dele, certo? Então, antes de começar a falar sobre tudo isso, se inscreve no canal, dê o joinha e compartilha aqui embaixo links para o grupo do Telegram e links para se tornar membro colaborador do canal com planos a partir de R$1,99. Não se esqueçam que nós temos agora alguns conteúdos exclusivos para membros que estão saindo aí, né? Esporadicamente nós temos aí pelo menos, quero ver se eu lanço um a cada 15 dias ou pelo menos para depois, quando as coisas estiverem mais encaminhadas, pelo menos um por semana. Conteúdo somente para membros, que também são alguns deles voltados para a literatura, mas outros fogem um pouquinho do escopo do canal, até porque essa é a minha pegada também, vocês sabem disso, que o canal começou com isso e dentro de um contexto só para membros, eu posso fazer esses vídeos mais opinativos, né? Também lá no futuro, de repente, segundo semestre, fazer live só para membros, essa história toda. Então, né, se vocês têm possibilidade, têm recurso financeiro para isso e quiserem apoiar o canal, eu agradeço bastante. E os links aqui embaixo da Amazon também auxiliam financeiramente, ok? Então vamos lá. Então nós vamos começar a história do Crichton, tá? Com os livros que são lançados com pseudônimo, tá? Então esses livros que são lançados com pseudônimo, nós vamos ver o que foi produzido, o que foi lançado aqui no Brasil. Vocês vão encontrar isso aqui só em sebo, tá? Porque as editoras, esquece, estão lançando só Jurassic Park. Talvez em algum momento dessa nossa vida literária, a Roku, que está sentada em cima dos direitos do Crichton, possa relançar essas obras e a gente venha a ter contato com o Crichton, tá? Vocês conseguem pegar isso aqui, obviamente, em arquivos para o Kindle, né? E em sebo. Então é isso aí, tá? Mas essas obras aqui não foram nem lançadas no Brasil, por isso que eu só vou dar uma passada, porque nós não temos acesso, a
não sei que vocês vão atrás em inglês realmente, tá? Então, como John Lang, ele tem 10 livros lançados no Brasil, lá fora, desses 10, 2 foram lançados aqui, tá? Que é O Último Mergulho e Binário. Esses 2 foram lançados aqui, tá? Então, esses aqui você consegue comprar em sebo. Inclusive, eu já achei, eu não comprei o Binário, porque a foto estava muito ruim do livro. Aí se a foto que está vendendo o livro no sebo tá ruim é porque não dá. Então esse aí não dá. Os outros são ali de 60, eles vão da época de 66 a 70. Ele ficou ali 4 anos lançando essas histórias. Pelo que eu pude perceber e pelo que eu pude ver ali dentro dessa situação dos livros que foram lançados ali com esse nome de John Lang, são todos eles um personagem, e esse personagem é um tom bem aventuresco, assim, meio Indiana Jones. Essa é a pegada do negócio. Acho que não tem tanto tom questionador, que foi o que realmente deu a ele a fama que ele ganhou, né? Então isso aqui é o que acontece com o pseudônimo de John Lang. Depois nós temos 4 livros que são livros não ficção, então, que é O Caso dos 5 Pacientes, tá? Jasper Jones, que não foi lançado aqui, Electric Life, que também não foi lançado aqui, e o Álbum de Viagens, tá? E aqui, esses 4 aqui então são livros específicos, que são livros de não ficção. Tá? Desses aqui, 2 vocês conseguem aqui, que foram lançados em português e estão realmente aqui no Brasil, tá? De novo, só sebo, esquece, né? Esquece comprar novo. Mas eu consegui pelo menos por um preço mais interessante, né? Aí então nós temos o início lá do nosso amigo, então, que daí então são os livros mesmo dele, tá? Não, antes de falar dos livros, vamos para os filmes. Antes de começar os livros, nós vamos falar um pouco sobre os filmes, tá? Dessa situação dos filmes, tá? Provavelmente alguns vão conflitar um com o outro, né? Mas aí a gente vai vendo como é que a coisa toda vai andar, tá? Mas no primeiro momento nós vamos falar então sobre os filmes onde ele trabalhou como roteirista ou os filmes foram feitos através dessa situação. Então eu estou aqui no site oficial do Michael Crichton, tá? Que aí eu vou passar para a tela de gravação que é agora. Nós estamos na tela oficial do Michael Crichton, no site dele. E aí tem uma frase que ele diz o seguinte, ó: eu sempre quis dirigir filmes. Meu primeiro herói foi Alfred Hitchcock. Eu sabia quem era Hitchcock muito antes de saber quem era Charles Dickens. Eu era uma criança muito estranha. Acho que parte disso era que eu não tinha permissão para ver filmes. Meus pais achavam que era ruim para o meu desenvolvimento moral ou algo assim. Então filmes eram realmente frutos proibidos. Do jeito que está o cinema, ele não deixa de ter razão. Os pais dele estavam certos. Então vamos lá, começa aqui. O primeiro filme dele foi em 1971, que diz o seguinte... que é o Andromeda Strain, esse aqui, né? Que diz o seguinte: dirigido com precisão clínica pelo vencedor do Oscar Robert Wise, esse relato convincente da primeira crise biológica da Terra é talvez o primeiro thriller de ficção científica mais assustadoramente realista já feito. Depois que um satélite errante cai na Terra, perto de uma remota vila no Novo México, a equipe de recuperação descobre que quase todos na cidade são vítimas de uma morte horrível. Com a misteriosa exceção de uma criança e um velho sem teto. Os sobreviventes são levados a um laboratório de última geração que desce 5 andares abaixo do solo, onde os cientistas confusos correm contra o tempo para determinar a natureza do micróbio mortal antes que ele cause estragos em todo o mundo. Um dos pioneiros na área de efeitos especiais e cenários inventivos de Andromeda Strain é baseado no romance best-seller de Michael Crichton, que criou a paranoia nacional por sua relevância tópica para o primeiro pouso na Lua. Esse tema do Andromeda Strain foi revisitado centenas de vezes pelo cinema, né? Isso é quase uma coisa que fica diversas vezes voltando no cinema. Mas não assisti, tá? Se vocês assistiram, me digam. O que vocês assistiram e leram, tá? Por favor, comentem aí embaixo, tá? Então aqui nós só vamos dar uma passada porque o que a gente quer saber é os livros, tá? O próximo é o Tratativa, tá? Que é em 1972. Esse aqui foi lançado como Michael Douglas, que é uma cooperação entre ele e o irmão dele, que diz o seguinte: o futuro estudante de Direito de Harvard, Peter Harkness, está aprendendo sobre crimes em primeira mão. Ele pula seu exame de admissão para transportar uma mala cheia de maconha de Berkeley para Boston, dando início a uma aventura cômica que o deixa apaixonado por uma garota hippie, descolada e envolvida profundamente com a máfia. Um policial corrupto e uma caixa de charutos cheia de heroína. Baseado em um romance Flower Power de Michael Crichton, Dealing ostenta uma carga de 40 tijolos de talento. O estreante no cinema John Lithgow, com um traficante de campos muito incomum, Barbara Hershey como a garota hippie e Charles Dunning como um narc, que seria o traficante então, que fica com a parte do contrato do contrabando para si mesmo. Maneiro, cara.
Isso aqui tá traduzido pelo Google, tá? Então não sou eu que fiz isso aqui, tá? Ai, meu Deus do céu. Esse aqui é 72, não assisti esse aqui também. Eu vou ter que procurar esses filmes em algum lugar. O próximo é o The Carrie Treatment, que seria baseado no romance de Jeffrey Hudson. Esse aqui foi lançado com o pseudônimo Jeffrey Hudson também, que é o Case of Need, que é o caso de necessidade. Esse aqui também tem no Brasil, tá? Esse aqui tu consegue. Eu achei algumas edições desse aqui na Shopee também, tá? Não sei como é que tá a tradução desse aí, mas vamos lá. James Coburn expõe a verdade enquanto interpreta o alegre e brilhante patologista Peter Carey, confrontando a hipocrisia e o assassinato em um hospital de Boston, dirigido por Blake Edwards e adaptado por um romance antigo de Michael Crichton, escrito sob um pseudônimo. Aí é que tá, ele foi escrito pelo pseudônimo lá de Jeffrey Hudson. The Case of Treatment é um mistério de assassinato existencial com um patologista representando um investigador particular. Não vou ler isso aqui tudo para dizer quem são os atores, tá? Esse aqui, eu já vi algumas críticas sobre esse aqui, dizem que ele é muito bom, que ele tem uma profundidade, e aqui já começa essa pegada mais questionadora do Crichton. Diz que o ponto de virada desse aqui é justamente esse aqui, porque ele era médico, né? Então esse aqui já começa aquele ponto de inflexão, né? A inflexão da curva do autor, que ele já começa a trazer esses questionamentos para a situação dele, tá? 72 é o Pursuit, que seria o perseguir aqui traduzido, né? Mas é o Pursuit, então, que esse aqui é baseado no romance Binary, que é o binário, né? O homem binário, né? Que diz o seguinte: o que começa como uma investigação de rotina rapidamente se transforma em uma corrida de tirar o fôlego para salvar milhões de pessoas da morte, certa nesse suspense tenso e envolvente. Michael Crichton faz uma estreia impressionante na direção nesse jogo mortal de gato e rato, em que as apostas não poderiam ser maiores. Quando o agente do governo Stephen Graves, que é o Ben Gazzara, quando o Ben Gazzara era ainda o galã do cinema, investiga o extremista político James Wright. Ele descobre uma conspiração diabólica para lançar um gás nervoso letal em San Diego durante a convenção republicana. Vocês já perceberam qual é que é a pegada do negócio, né? Essa ideia de vírus que ia matar todo mundo é uma coisa que veio, né? No cinema era o que era escrito, né? Então era uma coisa que era muito falada na época, né? Isso foi em 72. 73 nós temos aí o Westworld, que aqui é o filme, tá? Por $1.000 por dia, os turistas podem satisfazer seus caprichos no parque temático chamado Westworld. Eles podem invadir um bar ou fugir da prisão, aparecer em um bordel ou pegar um pistoleiro. É tudo seguro. Os androides realistas do parque são programados para nunca machucar os clientes, mas nem todos os androides estão entrando no programa. Minha gente, vocês achavam que era o Christopher, né? O Jonathan Nolan, né? O irmão do Nolan. Não, o irmão do Nolan só readaptou, minha gente. O conceito é do Crichton, a história é do Crichton, é isso aí mesmo. Vocês acham que o quê? Estão pensando o quê, minha gente? Como é que tem aquele ditado que diz: quando vocês vão levar o milho, eu já trouxe o pão, o pão de milho pronto. Não, o Westworld me chamou muita atenção. Eu já sabia que era do Crichton, tá? Eu já tinha visto isso aqui há muito tempo e já tinha me chamado a atenção essa situação. E a ideia de que o Crichton trouxe de novo, né, o conceito do Crichton estava sendo revisto de novo no cinema, foi uma das coisas que mais me chamou a atenção agora. Porque isso é uma coisa que vem sendo, sabe, ele vem aparecendo de novo. Vamos lá, né? O The Pitt, que é essa série agora que estreou na HBO, falando sobre questões de médico, né, mostrando a correria ali e tal. Aquilo ali é o Crichton. Tanto que o ator principal ali participou do IAR, né? Ele era o estagiário na época, né, do plantão médico. Todo o conceito que teve por trás da situação do IAR foi o que serviu de base para todas as outras séries que aparecem de médico, seja o House, Grey's Anatomy, todas as séries, todas elas sem exceção seguem o mesmo padrão do IAR. É igual, todas elas é a mesma coisa, todas elas foram determinadas ali, o Crichton cravou, funciona assim, é assim que funciona o negócio, porque ele viveu aquilo, ele é médico, pô. Então ele vivia aquilo ali. E aí a partir dali tudo foi sendo mostrado através da visão daquilo ali. A dinâmica dos médicos, a situação toda. É claro que daí tu vai para uma situação de um Grey's Anatomy, que daí é mais um romance do que uma situação médica realmente, né? Aquilo ali, eu não consigo olhar aquilo. Mas enfim, a Carol, por exemplo, olhou aquilo, acompanhou, sei lá quantas temporadas daquilo, mas aquela Shonda Rhimes lá não para de escrever nunca.
situações, né? Aí ela briga com os atores, mata os atores, depois, né? Fica aparecendo como uma alma penada, né? Quer trazer de volta para ter hype para continuar mantendo a série. O Crichton não fazia isso, né? Tanto que o ER deu certo por um determinado período de tempo. E são personagens muito críveis, assim, que vão sendo mostrados. Vamos lá, o George Clooney surgiu ali, né? Péssimo ator, mas surgiu ali, né? Ali ele tá bem. Vamos lá. 1974 foi O Homem Terminal, que esse aqui tem no Brasil, lançado já como Michael Crichton, né? Que fala o seguinte: controle mental, os avanços da ciência moderna a removerem do reino do místico para o muito provável. O que acontece quando a ciência perde o controle é o assunto de The Terminal Man, baseado em um romance de Michael Crichton escrito para as telas por Mike Hodges. O cientista em computação Harry Benson passa por uma cirurgia cerebral experimental para acabar com as convulsões potencialmente perigosas. Eletrodos são conectados a 40 terminais de seu cérebro para neutralizar seus impulsos violentos, mas não há como escapar de sua própria mente. O experimento saiu pela culatra e as convulsões retornam com uma vingança terminal. Ficar preso a esse conto visionário vai deixá-lo nervoso, mas a verdade por trás de seus horrores alucinatórios vão fasciná-lo e estimulá-lo. Em 74 eu já tinha esse conceito, tá? E aí é que tá uma das coisas mais legais dos livros do Crichton, é exatamente isso. O conceito por trás do livro. Cria-se o Techno-Thriller, que é o caso aqui do Homem Terminal, e se lança as visões que se tinha sobre o assunto. Então ele faz uma densa pesquisa, e dessa pesquisa bibliográfica, que ele deixa, na maioria dos livros tem essa situação, ele solta a situação. A criação genética dos dinossauros do Jurassic Park, a situação do aquecimento global no estado de medo, os processos das mulheres contra os homens em função do assédio sexual 30 anos antes, mesmo não tendo assédio, essas coisas todas. Tudo isso aqui são conceitos que o Crichton já tinha visto. Tá? 1978, Coma. Esse aqui foi dirigido pelo Crichton, tá? Mas ele é baseado no romance de Robin Cook, que diz o seguinte: imagine que sua vida está por um fio. Imagine que seu corpo está por um fio. Imagine que você não está imaginando. Depois que sua melhor amiga entra em um coma durante uma cirurgia de rotina, doutora Susan Wheeler descobre casos semelhantes em seu prestigiado hospital de Boston. Mas à medida que sua investigação se desenrola, Susan descobre uma conspiração terrível. E de repente se vê marcada para morrer. Não conheço esse aqui. A Robin Cook acho que está escrevendo até hoje, se eu não me engano. É uma escritora bem prolífera isso aqui. Não, mas nunca li nada dela. Isso aqui foi 78. Então 79, quando... Deixa eu ver o que mais tem aqui. Se tem mais alguns que são... tem mais alguns aqui. O Grande Roubo de Trem de 79, esse foi dirigido pelo Crichton, tá? Esse eu tenho o livro aqui. Então esse aqui nós não vamos falar nada porque eu vou mostrar o livro para você, certo? 81, o Observador, que se chama o Locker. O cirurgião... Esse aqui foi escrito e dirigido pelo Crichton. O cirurgião plástico Larry Roberts realiza uma série de pequenas alterações em um grupo de modelos que buscam a perfeição. As operações são um sucesso retumbante, mas quando alguém começa a matar suas lindas pacientes, Dr. Robert fica desconfiado e começa a investigar. O que ele descobre são atividades misteriosas e talvez assassinas de uma empresa de computadores de alta tecnologia chamada Digital Matrix. Matrix saiu anos depois só, né? O homem era foda. 1981. Em 1984 nós temos o Fugitivo, que esse aqui nós temos o Tom Selleck como personagem principal, tá? Do criador de Jurassic Park Esfera, vem outro thriller de ação e ficção científica de arrepiar. É o Futuro. Uma trama sinistra está transformando robôs úteis em assassinos e um policial é pego em um confronto mortal com um louco que controla as máquinas assassinas. Eles foram criados com um propósito de servir o homem, mas agora, guiados por uma força maligna, estão cometendo assassinatos nessa aventura de ação futurista e acelerada. Tom Selleck estreia como Jack Ramsey, um sargento do Runaway Squad, uma força de segurança dedicada ao extermínio de robôs defeituosos ou fugitivos. Ramsey e sua assistente Thompson, que é a Cynthia Rhodes, são chamados quando dois engenheiros eletrônicos encontram mortes violentas. Eles descobrem uma ligação entre os assassinatos e o desenvolvimento de uma nova arma aterrorizante por um gênio maligno. Não vi esse aqui, tá? Nem sabia desse aqui, na verdade, a existência desses filmes, assim, alguns deles, né? Eu só tinha dado uma passada por cima, mas eu vou dar uma pesquisada nisso aqui, tá? Esse aqui eu gosto do Tom Selleck, acho ele um bom ator, tá atuando até hoje, né? Tá fazendo Blue Rookie, acho que é o Rookie Blue, uma coisa assim. Que ele fez Friends, fez um monte de séries. Eu acho que um dos problemas dos filmes do Crichton são os atores, tá?
porque não tem atores muito bons, tá? São tudo filmes meio B, assim, porque eu acho que ele não tinha muito dinheiro para fazer, né? Os estúdios não investiam nele. Em 1989 nós temos Prova Física. Todos queriam que Jack Farley morto. Um homem que traficava drogas, prostituição e chantagem. Olha aí, ó, Deus o livre. Farley não tinha escassez de inimigos, mas apenas Joe Paris, que era o Burt Reynolds, um policial beberrão que não consegue se lembrar se matou Farley ou não, está sendo julgado pelo assassinato. O promotor público tem tudo o que precisa para uma condenação, incluindo a arma e o motivo. Tudo que Joe tem é Jenny Hudson, que é a Teresa Russell, uma defensora pública que não está totalmente convencida da inocência de seu cliente. No entanto, conforme testemunhas são ameaçadas, espancadas e mortas, Jenny começa a acreditar que Joey pode ter sido incriminado. Interessante isso aqui, né? Porque daí agora ele vai dividindo entre livros, entre techno-thrillers e filmes de suspense. Aqui nós temos um filme de tribunal, né? Bem prolífero o negócio dele, né? Bem interessante. E aí em 93, o Jurassic Park, que eu tenho um livro aqui, mas é que ele só escreve, né? Sol Nascente, eu também tenho um livro aqui, daí nós vamos falar sobre ele. 94, o ER, então, que diz aqui, né? Pronto Socorro, que explora o funcionamento interno do Hospital General do Condado de Chicago e as crises pessoais e profissionais enfrentadas pelos dedicados médicos e equipe de sua sala de emergência. Do emocionante ao mundano, o drama de tirar o fôlego apresenta novos desafios a cada temporada, levando dilemas morais, bem como escolhas a partir de partir o coração para todos os envolvidos. O ER eu acho que eu olhei umas 3 temporadas, eu acho. Uma coisa assim. Era muito bom. Isso aqui era muito bom. Era uma dinâmica muito boa de tela. Realmente funcionava muito bem o ER. O Assédio Sexual, então, que eu também tenho um livro, a gente vai falar sobre ele no livro. Congo, que eu tenho ele em e-book, mas eu quero comprar ele aqui então, que a gente aí vai falar sobre ele então, tá? Mas o filme é muito ruim. Aqui nós temos o Twister, tá? Que ele é coproduzido, ele foi co-escrito. Então, assim, nesse caso aqui, por exemplo, do Twister, que aqui os caras traduziram como torção, né? É foda, né? Twister foi uma coqueluche, tanto que ele foi regravado agora, sabe? Eu vi o remake do filme, é uma bosta, o remake é horrível. Se vocês forem ver algum Twister, vejam o original, tá? Ele é dirigido pelo Jean de Bont e ele tem como produção também do Spielberg, tá? Aqui ele é co-escrito e produzido pelo Crichton, tá? O Crichton era muito amigo do Spielberg. E aqui eles vão... O plot é o mesmo, tá? Os caras vão caçar furacão. É isso aí. É bem simples. Mas a ação que vai se passando no filme, tá? E a forma como ele foi filmado, ele é muito legal. A trilha sonora do filme é fantástica. Tem Deep Purple no filme. Os caras tocam um pedaço da Child in Time. Tem uma música que o Van Halen fez específico pro filme. Só isso já vale assistir. Então, né? Assistam. Se vocês não viram o Twister, não sabem o que estão perdendo. Baita filme. Não vejam essa regravação, que essa regravação é uma bosta. É bem um filme de jovem dinâmico. Aí o próximo, de 97, é O Mundo Perdido, que eu também tenho um livro que a gente vai falar sobre ele quando eu pegar ele ali, né? O Esfera, que é com o Dustin Hoffman, a Sharon Stone e o Samuel Jackson. Esse eu não tenho esse livro, tá? Esse é um dos que está faltando para mim. A Ossa descobre uma nave espacial que se acredita ter pelo menos 300 anos no fundo do oceano. Imediatamente após a descoberta, eles decidem enviar uma equipe para as profundezas do oceano para estudar a nave espacial. Eles são os melhores dos melhores, inteligentes e lógicos, e a escolha perfeita para aprender mais sobre a nave espacial. Eu achei isso uma merda. O filme é muito ruim. O filme eu não gostei, tá? Acho a Sharon Stone, ela é só bonita aqui nesse filme. E o Dustin Hoffman tá no automático, então, nessa, né? Se você gostou, tá aí. O 13º Guerreiro, ele é baseado no livro, eu também tenho um livro ali, vou mostrar pra vocês o livro, tá? Esse livro aqui ele é uma coisa, ele acabou se tornando outra, completamente diferente, tá? É impressionante o quanto esse livro, esse filme aqui mudou da história. Ele usa só um plot específico, né? Ele pega a história do guerreiro. E dali pra frente, cara, é que o Antônio Bandeiras é canastrão, mas não dá. Quem tem uma resenha muito completa desse aqui é o Andrew, meu brother do Arsenal Books. Tem uma resenha super completa desse, tanto que ele tá escrevendo o livro dele, que se passa nesse período aí, tá? Se vocês não conhecem o trabalho dele, deem uma chance aí que o cara realmente, ele fez uma resenha muito aprofundada disso aqui. É um vídeo bem completo falando sobre a situação, tá? Então, se vocês querem saber mais sobre o 13º Guerreiro, eu recomendo o vídeo dele, tá? Mas eu tenho um livro aqui também. Jurassic Park 3,
né, aí já não é só baseado nos personagens, não foi escrito, tanto que tem uma cena específica que aparece no Jurassic Park 1, que é a cena dos pterodáctilos, ela tá no 1 e ela foi usada só no 3. Mas eu não gostei do 3, não, achei bem ruim mesmo, tá? O Linha do Tempo de 2003, eu tenho um livro aqui, a gente vai falar sobre ele, mas o filme é ruim pra porra. O Mundo Jurássico é só baseado no conceito do Crichton, então, né? E daí, então, isso aí pula. 2016, então, aí vem a série Westworld, que foi escrita, então, pelo Jonathan Nolan, né? Que ele refez. A primeira temporada do Westworld eu achei sensacional. A segunda eu não gostei muito, comecei a olhar e não consegui continuar. E nem dei chance pra terceira. Eu até deveria reassistir. O trabalho do Anthony Hopkins na temporada tá uma coisa fantástica, né? Meu Deus do céu, cara. É um monstro realmente, mas... Não sei, acho que tem um problema de ritmo, pra mim tem um problema de ritmo. A primeira temporada ela tem um ritmo pausado e tal, ela é mais lenta, mas a segunda temporada não rolou, não aconteceu, pra mim não deu certo. 2018 então, o reino do The Fallen Kingdom, né? Também do Jurassic World, aí nós estamos em 2018, e depois o Dominion em 2022, também do Jurassic Park, e agora vai sair mais um. Não sei se eu vou olhar esse negócio, né? Mas então agora vamos para o que realmente interessa, que é o que a gente realmente veio conversar, que são os livros, tá? Então agora nós vamos lá. O que eu tenho aqui, tá? Já falei para você da Terminal Man, que é o livro que foi lançado em 69 do Crichton. Esse eu não tenho, tá? Então esse aqui fica aí para vocês se encontrarem ele em sebo, podem pegar. Eu não achei ele em condições, tá? Se vocês já leram, tiverem, eu vou deixar aqui embaixo a minha caixa postal, tá? De repente a gente pode conversar, mandem um e-mail para mim, ou me chamem, né? Enfim, me achem no Instagram e mandem um direct para mim, que daí a gente pode conversar para eu comprar de vocês esses livros, porque daí se vocês têm ele, tá em boas condições, e não leram, não pretendem ler, que eu acho um absurdo, mas se vocês ou já leram e quiserem me vender ele, aí a gente combina alguma coisa, né, para eu poder completar minha coleção, certo? Então, do Terminal Man eu não vou ler muito aqui para, né, não alongar mais, porque a gente já falou sobre o filme, certo? Então, The Andromeda Strain, a gente falou sobre a situação do filme, que é baseado no livro dele, então, né? Que daí fala sobre os caras que caíram, aquela coisa toda, né? O caso dos 5 pacientes também tem o filme já, né? Que daí então aparece o filme. Eu tô vendo aqui, vocês estão vendo aqui que eu botei a tela pequena aqui para vocês verem sobre o que eu tô falando, tá? Eu inverti a edição, que agora nós estamos falando de livro, só que eu botei aqui em cima para vocês acompanharem de onde está vindo as informações e as datas, né? Aí aqui então nós temos o caso dos 5 pacientes, então, que é falando sobre a situação dos pacientes, que também já tem o filme lá que a gente já falou sobre isso, tá? E aí em 75 começa o nosso, aqui ó, O Grande Roubo de Trem, que esse aqui então é o primeiro livro na linha temporal do Crichton, é o primeiro livro que eu tenho, tá? Então ele fala o seguinte, ó, em 1854 a Inglaterra agrícola havia se transformado em um país de cidades. Nessa época o progresso tecnológico tinha um nome, a Estrada de Ferro. Foi nesse cenário que ocorreu, que foi rapidamente alcunhado de O Grande Roubo do Trem. Michael Crichton revive a atmosfera de uma sociedade cujos hábitos e valores moralistas conviviam com a ousadia dos ladrões, como o perfeito cavaleiro Edward Pierce, que junto com o chaveiro Agar e o guarda Burgess compõe o trio principal responsável pelo roubo de 12 mil libras em barras de ouro em um vagão hermeticamente fechado. E ainda um famoso Homem-Aranha que protagoniza a fuga espetacular escalando muros da prisão. O Grande Roubo de Trem narra uma história policial onde o fascinante não é descobrir como tudo vai terminar. O fascínio está em cada detalhe brilhantemente explorado pelo autor. Cenas como um batedor de carteiras em ação ou a admiração secreta que os mais rígidos historianos mal disfarçavam diante do ato criminoso tão espetacular. Aí aqui nós temos a diagramação da Rocco, né? De antigamente, e a capa originalmente lançada, tá? Esse livro aqui e aí nesse filme aqui nós temos, que foi lançado o filme, né, por ele lá atrás, então, que tem o Sean Connery e o Michael Caine nos papéis principais do filme, certo? Não vi o filme, estou muito curioso para ver o livro, porque aqui ele pega aquela história, né, uma história clássica de assalto, né? Só que daí ele joga para 1800. Então vocês
né, tentem se imaginar assaltando um trem. Isso deve ser um negócio muito legal, né? Porque daí tu vai realmente fazer uma coisa muito visual, né? É uma experiência muito visual, porque é de acordo com as coisas que tu vê em filmes, né? Então tu vai criar cenas realmente de perseguição baseadas justamente nos filmes que já foram criados para tu conseguir, porque tu não tem como ter, né, vivenciar aquilo ali só através de fotos, aquela história toda. Então eu tô bastante curioso para ler esse aqui. Esse aqui eu consegui faz pouquíssimo tempo. O segundo, então, de 76, isso obviamente os lançamentos lá, tá? Que são anos diferentes de lançamento, tá? Nós temos aqui o Devoradores de Mortos. Esse aqui foi presente da Marta, tá? E aqui ele fala: Michael Crichton apresenta em Devoradores de Mortos o mais antigo relato da vida dos vikings, um manuscrito do árabe Ibn Fadlan, não sei se é isso aí, de 1922. Através desse documento, ele narra a vida desse povo de uma forma inédita, jamais vista pelos ocidentais. Amantes dos mares, oceanos e das perigosas navegações, os vikings são apresentados não mais como bárbaros, mas como um povo desbravador, lutador e destemido. Não se importavam em conquistar e construir impérios, mas seus bandos se espalhavam por uma imensa área, a Escandinávia. Nomes de suas tribos foram deixados como herança em diversos pontos geográficos, como a Inglaterra e a Rússia, derivada de Hus, uma de suas tribos. Ibn Fadlan relata uma batalha entre uma tribo viking e os monstros da névoa, os devoradores de mortos. E a exemplo de Parque dos Dinossauros e Mundo Perdido, Michael Crichton nos deixa, depois de uma viagem fantástica, o desafio científico. Quem eram, afinal, os devoradores de mortos? Ele é um livro mais um relato, né? É um relato de viagem. Então você vai ver que ele é muito mais descritivo, e aí aqui ele já tem, né, notas de rodapé explicando. Então ele é mais uma situação, ele é um manuscrito relatando a experiência dos nórdicos em 1922. Então ele pega isso aqui e aí ele vai puxar e vai trazer os fatos históricos, vai setar a situação falando sobre isso aqui, para vocês terem uma ideia da diferença que foi do filme, porque o filme não tem basicamente nada a ver com isso aí, né? Não tem quase nada a ver com isso aqui. Então esse aqui foi um dos presentes da Marta, mas esse aqui eu não li ainda, tá? Então esses dois aqui eu ainda não li. E aí aquele ali tem um lançamento em 76, então, tá? Então em 1977 nós temos esse aqui, eu não tenho, tá? Que eu acho que ele não foi lançado no Brasil, porque esse aqui é uma daquelas obras de não ficção, que ele conta, é uma biografia que fala da história do Jasper Jones, tá? Que ele foi um pintor, escultor e desenhista, e nascido em 1930, tá? Então ele conta a história desse pintor. Aí então ele está fazendo um livro biográfico, vamos dizer, por isso que ele é considerado um livro de não ficção, tá? Então esse aqui eu nem vou atrás, porque eu não gosto de biografia, não é minha pegada, tá? O próximo então é o Congo, que daí então ele diz o seguinte: nas profundezas da floresta tropical africana, perto das ruínas da cidade perdida de Zinji, todos os membros de uma expedição de campo são brutalmente mortos. Na Earth Resource Technology Service, que é o inglês assim, uma coisa fantástica, né? Eu fico apavorado. Nossa, é quase uma segunda língua para mim, impressionante. Ai. O supervisor horrorizado assiste a uma transmissão em vídeo macabra daquele grupo malfadado e vê um borrão assustador granulado e humanoide se movendo entre os corpos. Em São Francisco, um gorila extraordinário chamado Amy tem em um vocabulário de 620 sinais, pode guardar o segredo dessa carnificina feroz. Imediatamente, uma nova expedição é enviada ao Congo com Amy a reboque, descendo por um mundo secreto e proibido, onde a única fuga pode ser através da morte mais horrível. Bom, esse aqui foi o livro que eu contei pra vocês no início do vídeo, que eu tive uma experiência não muito boa na época. Eu vi o filme, tá? O filme é ruim pra porra, meu Deus do céu, mas a culpa não é do Crichton, a culpa é dos atores. Os atores são muito ruins, cara. Meu chapéu. E poderia ser muito bom, mas esse aqui eu até tô curioso pra pegar e ler de novo, tá? Esse aqui foi um dos livros que merecem a releitura, porque todo mundo elogia ele, né? Elogia o que ele coloca e tal. E é o que eu quero ver isso aqui. Então vamos ver o que vai acontecer. Ainda não consegui esse aqui, mas estamos em busca. Vamos lá. Então, próximo é o Electronic Life, que é aquele que eu falei para vocês, que ele é um livro de não ficção, que ele foi lançado em 83, então, que ele diz o seguinte: o Electronic Life foi criado como um guia para leigos sobre computadores. Ele explica de forma simples, concisa e sem jargões o que os computadores realmente são, como escolhê-los, como usá-los, como pensar sobre eles e como conviver com eles, como fazer com que eles o ajudem, como mantê-los em seu lugar e como aproveitá-los. Ele dá instruções
passo a passo sobre o que fazer quando você se aproxima de um novo computador pela primeira vez e conselhos sólidos sobre como impedir que seu computador cause problemas à família. A mensagem de Michael Crichton: não tenha medo deles, eles são apenas máquinas, eles estão aqui para tornar sua vida mais fácil e, além disso, podem ser muito divertidos. Em uma época onde os computadores, os primeiros PCs estavam vindo para as casas das pessoas, fazia sentido ter esse livro. Hoje não faz mais, né? Não faz. Talvez seria mais como um registro histórico, mas não tenho interesse em ler isso aqui, tá? Então em 87 nós temos o Esfera, que eu não tenho, tá? Eu tenho ele no Kindle, mas não pretendo ler ele no Kindle, vou tentar conseguir ele físico primeiro. Se eu encher o saco, aí eu vou pro Kindle. Diz o seguinte: no meio do Pacífico Sul, 1000 pés abaixo da superfície, a gente já leu, né? Já falou sobre que é o filme com a Sharon Stone, que ela só tá bonita no filme. Realmente, infelizmente, aqui não rolou. Não rolou. O Dustin Hoffman tá muito ruim nesse filme. Isso foi um livro de 87, tá? Então, de 88, nós temos o Viagens, que é o Travels, que a gente já falou, que é um vídeo, então, mais um livro de não ficção, né? Que nós temos aí, que ele diz o seguinte, ó: alimentado por uma curiosidade poderosa, e isso realmente tem que dar uma mão palmatória, tá? O homem era curioso, Deus o livre. E por uma necessidade de ver, sentir e ouvir em primeira mão e de perto, as jornadas de Michael Crichton o levaram a mundos diversos e envolventes. Nadar com tubarões de lama no Tahiti, rastrear animais selvagens pela selva de Ruanda. Esse é um registro dessas viagens, uma busca emocionante pelas fronteiras familiares e exóticas no mundo exterior e uma odisseia determinada nas profundezas espirituais insondáveis do mundo interior. É uma aventura de risco e rejuvenescimento, terror e maravilha, tão emocionante quanto as obras de ficção magistrais e amplamente anunciadas de Michael Crichton. Cara, lendo essa premissa até dá vontade de ver, tá? Porque ele deve ter romanceado essa história pra cacete, né? Não sei se não era uma de pegar isso aqui pra ver, sabe? Ainda mais que se tu gosta de viagem, talvez seria até um caminho. Porque isso ele deve ter criado toda uma aura dentro daquela viagem. Não sei se não é daqui a pouco de... Se achar, não sei, se eu encontrar, não sei, eu vou pegar. 1990, então, aí nós temos que Jurassic Park, nessa edição aqui, que foi lançada pela Aleph, tá? Aqui, já falei sobre ela, já fiz resenha, tem as minhas marcações, tá? Deu origem ao filme e à franquia bilionária, trilhardária, porque eles não vão parar de fazer filme disso. O Crichton faz uma série de questionamentos em função da criação dos animais, da situação toda. Falo no vídeo resenha sobre a diferença entre os filmes, falo sobre uma série de coisas. Eu cito muito a questão da diferença dos personagens, falo um monte de coisa. Reclamo aqui de uma carta que tem aqui atrás do idiota, do Marcelo Hessel, do Omelete, que eu acho o cara que é um pseudo-crítico de cinema, que você acha o cara, fala mal da escrita do Crichton. Então, vejam a resenha, tá? Ela tá bem completa aqui embaixo, falo bastante sobre isso. É excelente, um dos melhores, tá? Se você quer ler ficção... Eu fiz uma leitura coletiva sobre isso aqui. Todas as pessoas que participaram da leitura coletiva, todas finalizaram o livro e todas gostaram muito. Isso é um negócio que, para mim, é um grande feito, isso aqui, tá? Porque se todas as pessoas participaram da leitura coletiva, não conheciam o autor, todas leram e todas gostaram e foram até o fim do livro, é porque foi um sucesso. E eu tenho muito orgulho de ter conseguido fazer essa leitura coletiva de Jurassic Park justamente por causa disso. Porque todas as pessoas que participaram, todas gostaram e eram só elogios. E foram pessoas dos mais diversos tipos de leitores diferentes. Então, Jurassic Park para mim é um grande feito ter conseguido apresentar para eles essa obra e todo mundo ter gostado dela. Então, se você ainda não leu Jurassic Park, leiam. Tá? Esse ano eu vou ler a sequência, então, que é O Mundo Perdido. Tá? Daqui a um pouquinho a gente vai falar sobre ele. Então, fiquem ligados. Tá? A gente ainda vai ler Crichton esse ano. Tá? Também consegui esse ano aqui, porque é o próximo ali, que é o Sol Nascente, que é esse aqui, tá? Que daí diz o seguinte, ó: Poder, Dinheiro e Assassinato em um livro de ritmo alucinante. O 45º andar da Torre Nakamoto, em Los Angeles, é palco de uma grande festa para comemorar a abertura dos novos escritórios de um importante conglomerado japonês. Na sala de conferências, um andar acima, uma bela jovem é morta por asfixia num crime sem motivação aparente e que pode ter sido acidental. Quando a polícia começa a seguir pistas em busca do assassino, tem início uma caçada perigosa em meio a um emaranhado de segredos. Como nunca antes na ficção contemporânea, o latente conflito entre a visão comercial de japoneses e americanos revela-se na disputa do prêmio maior, o controle da tecnologia, e põe em prática a palavra de ordem. Negócio é guerra.
Ó. Infelizmente, nós não temos outras edições aqui no Brasil a não ser a Pocket, tá? Procurei pra cacete. A Hulk só lança mais em Pocket isso aqui. E eu consegui comprar ele novo. Ele tá novo. Né? Primeira vez que eu abri ele aqui, tá? Mas só Pocket. Infelizmente, a Hulk é uma merda, né? Mas tá aí. Sol Nascente. Ele teve uma adaptação que foi estrelada pelo Sean Connery e Wesley Snipes. Eu não tenho como fazer. Eu já vi o filme, tá? Eu não tenho como fazer. Eu gostei do filme, mas eu não tenho como fazer um comparativo com o livro. Tenho certeza que o filme pegou leve no questionamento desse negócio, né? Em função dos japoneses e americanos. Com certeza, ainda mais pela época, né? Porque nós estamos falando de um livro que foi lançado em 92. Então, né, isso é uma coisa que certamente eles pegaram leve nesse negócio, né? Isso é uma coisa que a gente vai ver a hora que a gente realmente lê o livro e eu fizer uma resenha crítica das duas situações. Mas isso a gente vai ver junto, tá? Então, se você não é muito curioso e quer ler o Sol Nascente antes e tal, procure, né? O filme do Sean Connery e Wesley Snipes é muito bom. Tá? Obviamente, vocês têm que prestar atenção numa coisa. Como o Crichton fazia techno-thrillers, tá? Isso é bom colocar isso em voga. As tecnologias que ele usava na época eram as tecnologias de ponta. Essas tecnologias agora estão ultrapassadas, tá? Isso fica muito claro dentro do filme do assédio sexual. Então, tu não vai conseguir ter essa aproximação uma da outra, né? Tu vai ver uma distância muito grande da tecnologia que a gente tem hoje da tecnologia que ele apresentava lá na época, né? Então é importante ter isso em mente também quando tu vai olhar o filme, né? E ele vai parecer ultrapassado, mas é interessante. Então, por isso leiam o livro primeiro e daí depois vejam o filme mais como um registro histórico, ok? Depois de 92 nós temos o Divulgação, que saiu como nome Divulgação, que é Disclosure, mas na verdade é o assédio sexual, né? Que é esse aqui também, ó. Tá? Também lançado no formato Pocket, tá? Tá aqui, Assédio Sexual, que eu comprei ele. Excelente livro, excelente. Já fiz resenha, é uma das resenhas mais legais que eu já fiz, uma das que eu mais gostei de fazer. Gostei muito desse aqui. Ele diz o seguinte, ó: Tom Sanders é um pacato pai de família. Ele acredita na felicidade do seu casamento e na possibilidade de ascender na sua bem-sucedida carreira de executivo da Digicom, uma empresa que desenvolve sistemas de computador. Justamente quando crê ter chegado a sua vez de ser diretor, descobre que foi escolhido uma mulher para o cargo, a Meredith Johnson. Ele já a conhece, afinal teve uma ligação com ela no passado, mas o que à primeira vista poderia parecer uma disputa meramente profissional, causada por uma reação machista, logo se transforma numa acusação de assédio sexual e num mistério a ser desvendado. Eu achei sensacional, tá? O Crichton anteveu muita coisa do que está acontecendo nos dias de hoje, tá? Muita coisa mesmo. Eu gostei muito disso aqui. O filme arranha a superfície, mas é de longe a situação, tá? Principalmente no que diz respeito ao relacionamento dos Tom Sanders com a esposa dele, tá? Principalmente no que diz respeito, porque a cena de assédio específica entre o Tom Sanders e a Meredith Johnson, ele é muito menor no livro do que no filme. No filme eles exageraram bastante, até porque nós estamos falando da Demi Moore, que na época estava, né, era um sex symbol na época, né, e usaram tudo que tinham para usar, mas no livro é bem menos, ele não vai tão longe, e a mulher dele participa do processo de uma maneira diferente, então ele tem uma parceira junto com ele, e a mulher entende o que aconteceu, e no filme não. Essas pequenas diferenças entre livro e filme fazem toda a diferença, fazem todo o contexto, e aí tu começa a perceber que nessa época já o cinema já pendia por uma outra situação, já vinha sendo levado por uma outra, sabe? Já vinha sendo empurrado. O conceito do livro é mantido, até porque foi um livro que bateu best-seller, tinha o Michael Douglas no elenco, o Crichton era coautor, tinha uma série de coisas, mas já tinha uma tendência, né, para seguir para um outro tipo de discurso. Mas enfim, vejam a resenha, os links vão estar aqui embaixo para vocês assistirem, tá? Em 95, então, nós temos O Mundo Perdido, que é nessa capa que eu não faço ideia do porquê que a Aleph lança essa capa aqui, que parece que é um HQ, né? Porque não tem lógica nenhuma tu ter aquela arte gráfica que tu tem essa aqui. Não existe porquê, né? Mas enfim, esse aqui eu não li ainda, e esse aqui vai ser leitura desse ano, tá? O Crichton eu vou ler esse ano aqui, novamente. Eu já tô lendo um dele esse ano e vou ler esse aqui também, para fechar a duologia do Jurassic Park.
Eu gostei do filme. Tem muita gente que entende os dois como uma obra única, tá? Tem muita gente que prefere o segundo livro do que o primeiro. Eu vou definir isso agora, porque eu não li o segundo, então a gente vai ver isso agora. Dos filmes, eu obviamente prefiro o primeiro, né? O primeiro é muito melhor. Eu não gosto do Jeff Goldblum, e muito menos da Julianne Moore. Mas, né? Vamos lá. Vamos no Mundo Perdido, então. O próximo é o Airframe, que aqui a gente tem como armadilha aérea, tá? Que diz o seguinte: 3 passageiros mortos, 56 feridos, o interior da cabine de passageiros praticamente destruído, o piloto, no entanto, consegue pousar o avião. No momento em que a questão da segurança do transporte aéreo ocupa um lugar prioritário na mente do público, um desastre a bordo de um jato comercial indo de Hong Kong para Denver dispara uma frenética investigação. Erro do piloto, falha do projeto, sabotagem, essas são as possibilidades com que a equipe de engenheiros da Norton Aircraft se depara. Sensacionalismo e falsas acusações se misturam às questões reais e pertinentes. Crichton. Esse aqui eu estou muito curioso, tá? Porque esses acidentes aéreos são coisas que ficam sempre naquela situação nebulosa. Nunca se sabe o que realmente aconteceu e aí se acha um culpado ali, um cara, e aí a partir dali tu cria toda a narrativa. Então, estou curioso para ver isso aqui. A diagramação aqui é da Roku, ó. Amém? A Roku tem os direitos dele, não tem muito o que fazer, né? Então tá aí. Mais um que esse aqui eu consegui junto com o Grande Roubo de Trem, todos na Shopee, certo? Então tá bem legal essa situação. Linha do Tempo. Esse aqui foi o presente que a Marta me deu. Tá aqui, já li. É muito bom, muito legal mesmo. O conceito de viagem no tempo, física quântica que o Crichton coloca aqui. Eu não fiz resenha dele, tá? Por que eu não fiz resenha dele? Porque na época, quando eu li ele, eu estava numa situação... Eu não achei que eu ia conseguir chegar na profundidade necessária que o livro pedia. Por isso que eu não fiz a resenha dele. Assim como eu não fiz a resenha do Presa, que vai aparecer agora logo na sequência. Então foram duas coisas que eu deixei de lado e que talvez eu traga ainda. Né? Talvez eu ainda vou fazer uma resenha separada desse aqui para falar sobre ele. Mas eu lembro vividamente da situação e tal, e de como seria. Hoje eu conseguiria trazer um paralelo muito interessante da vivência de um dos personagens, de como seria se eu me colocasse no lugar dos personagens e tal, que é o tipo de resenha que hoje eu faço. Mas na época as resenhas que eu estava fazendo não condiziam com o que eu queria, a profundidade necessária do livro tem. Ele é uma aventura, extremamente aventuresco e tal, te coloca numa situação muito legal. E é um dos livros que talvez eu recomendaria para o porta de entrada do Crichton, tá? Obviamente que como ele foi escrito em 99, né, foi lançado em 99, tem que pensar que tem coisas ali que elas não existem mais, mas super recomendo, tá? O conceito do livro é o seguinte, ó, em um deserto do Arizona, um homem vagueia atordoado, falando palavras que não fazem sentido. Em 24 horas ele está morto, seu corpo rapidamente cremado por seus únicos associados conhecidos. Do outro lado do mundo, arqueólogos fazem uma descoberta chocante em um sítio medieval. De repente, eles são levados para a sede de uma corporação multinacional secreta que desenvolveu uma tecnologia surpreendente. Agora esse grupo está prestes a ter a chance de não estudar o passado, mas de entrar nele. E com a história aberta para o presente, os mortos despertados para os vivos, esses homens e mulheres logo se encontrarão lutando por sua própria sobrevivência 600 anos atrás. Você consegue se imaginar nisso? Imagina que vocês conseguem abrir uma porta para o passado e vocês vão parar lá na, sei lá, Revolução Francesa. Do nada. Entende? E aí vocês, com a visão que tem agora, começam a ter uma situação muito absurda com relação a isso, porque vocês não podem destruir a história. Tem um livro muito interessante, que eu vou deixar aqui embaixo o box, tá? Não vou me lembrar agora de cabeça, porque isso me passou pela cabeça agora, no momento da gravação, eu não preparei isso, tá? Mas conta uma história seguinte, ó. É um livro de um autor americano que ele conta um historiador que acredita na Bíblia, não sei o que e tal, e aí o cara consegue uma máquina do tempo e ele volta para o passado para encontrar Jesus Cristo. E ao chegar lá, ele percebe que é mentira. Só que ele tinha um conhecimento tão aprofundado da Bíblia que aí o que ele fez? Ele virou Jesus. E aí a partir dali a história, vamos lá, né? Uma situação paradoxo do tempo, você vai criar uma linha, né? Você voltou, começou a fazer coisas diferentes, você criou uma linha narrativa diferente, você criou uma linha do tempo diferente. Ao criar essa linha do tempo diferente, você passa a fazer parte dessa situação. Logo, você se tornou Jesus. Cara, isso é muito foda. Isso é muito legal.
Quando pensa nesses contextos, nesses conceitos, viaja para um cacete, não para mais de viajar. Eu acho muito legal isso. E o Linha do Tempo do Crichton é uma situação como essa, né? Obviamente, ele toma os cuidados para não bagunçar a situação toda e tal, sabe? E ele tem muito cuidado com relação a isso. Mas eu achei muito legal, muito bom esse aqui. Quem não leu o Linha do Tempo ainda, eu super recomendo. Então vale a pena ler esse aí. O próximo é o Prey, que é o Presa. Esse aqui, padrão capa bosta da Roku. Esses dois, né? Não. Enfim, né? Não vou nem comentar das capas, né? Mas enfim. O cara cuspiu na capa, né? Não é possível. E o pior não é isso, né? A capa dos Estados Unidos é assim também. Dentro de 50 ou 100 anos, uma nova classe de organismos surgirá. Esses organismos serão artificiais no sentido de que terão sido originalmente projetados por seres humanos. Entretanto, eles se reproduzirão e evoluirão em algo diferente de sua forma original. Serão vivos sob qualquer definição razoável da palavra. Tais organismos vão evoluir de uma maneira fundamentalmente diferente. A velocidade será extremamente rápida. O impacto sobre a humanidade e a biosfera pode ser enorme, maior que a revolução industrial, armas nucleares ou poluição ambiental. Temos que tomar providências agora para nortear o surgimento desses organismos artificiais. Nanotecnologia. É sobre isso que fala isso aqui, tá? Eu comentei no grupo ainda, o Bruno é um leitor ávido de Crichton também, eu comentei com ele, é a primeira vez que o cara fica cagado por causa de uma nuvem. Aquela nuvem fica te perseguindo, tu fica, puta merda, cara. E é isso aí. É uma nuvem. Esse conceito aqui, dessa situação, o Philip Dick trouxe num dos contos que saiu no vídeo, que eu falei para vocês, das máquinas que assassinam os humanos e tal, aquela história toda. É um conceito longe desse aqui, porque esse aqui elas são mais futuristas, obviamente, mas tem essa situação, um pouco disso, né, no Presa. Então eu acho muito interessante esse aqui, ele vai para esse lado mais bem tecnológico, bem thriller tecnológico. Quem curte essa pegada de tecnologia vai gostar desse aqui. Eu gostei muito desse aqui, é um livro muito envolvente. Cara, eu li isso aqui acho que em 4 dias, isso aqui. Porque tu não consegue parar de ler esta bosta. É impressionante, cara, é muito bom isso aqui. Ele te prende de uma maneira, sabe, como se se fechasse numa redoma ali e não te deixa seguir. É impressionante, vale muito a pena ler, muito a pena ler. Então, o Prey é de 2002, tá? Em 2004 nós temos um dos queridinhos do canal, uma das resenhas mais legais que eu fiz e que eu tomei um aviso da comunidade embaixo do vídeo, que é o Estado de Medo. Ah, olha aí, ó, todo cheio de penduricário, o pobre do livro. Muito bom, muito bom. Aqui o Crichton fala sobre aquecimento global. Faz uma extensa pesquisa aqui atrás. Ó, isso aqui é tudo pesquisa dele, tudo coisas que ele pesquisou e que ele foi dizendo, sabe? Então aqui no final do livro, ó, isso aqui é tudo bibliografia dele. Ó. Essas últimas páginas aqui, ó, todas é a bibliografia de pesquisa que ele fez para chegar nas conclusões que ele chegou, tá? E aqui são as conclusões finais, ó. Apêndice 1. Por que a ciência politizada é perigosa? E aqui ele coloca uma série de situações que a gente vê acontecendo hoje a olhos nus. É impressionante. E esse livro aqui é de 2004. É surreal o que esse cara escreveu. Porque ele deixa muito claro aqui o que acontece dentro da situação. Então, assim, ele cria um tecnotriller, coloca os personagens e a partir dali ele vai botando os questionamentos, vai criando as pessoas que vão dando colocando os pontos específicos do que a gente precisa colocar. Eu já usei uma frase dele, já fiz uma frase dele nos shorts, de frases de livro e tal. Cara, é impressionante o que ele conseguiu criar pra gente. O mais importante disso, o mais impressionante disso é que é o seguinte, você tem que estar com a cabeça aberta para ler isso aqui. Porque as pessoas, quando a gente fala sobre a questão da natureza, a questão do nosso ambiente, elas são muito fechadas. Elas não querem conversar sobre o assunto. E isso é uma coisa que a gente enxerga hoje, não só na questão do aquecimento global, não é só isso. Eles se fecham de uma maneira para qualquer tipo de assunto polêmico. Então a gente vê isso na questão da política, na questão do abuso da situação de drogas, a gente vê, né, a liberação de drogas, na questão do aborto. Então todos os assuntos são tabus. Porque as pessoas elas não conseguem mais pensar. E o Crichton te colocava numa posição que ele questionava basicamente tudo. Então ele ia colocando os termos, as coisas para colocar. Ele não está procurando aceitação. Ele não está querendo que tu vá ali e tu faça exatamente esse conto. Não, tu tem que fazer exatamente do jeito que eu quero, que é o nosso problema hoje. Ele só está te dando o ponto dele, a questão dele. Eu só enxergo o mundo através dos meus olhos desse jeito. Uma vez visto desse jeito, entendo dessa forma.
Esse é o ponto. No momento que tu consegue entender que a pessoa está te colocando dentro dessa situação, que ela enxerga dessa situação, a partir dali tu começa a ver o mundo de uma maneira diferente, ou pelo menos tentar entender com os olhos dela. Esse é o contexto que o Crichton traz nas obras dele, e esse é o contexto principalmente nessa obra aqui, que talvez para mim essa aqui e a próxima que eu vou mostrar para vocês sejam as que mais me levaram a questionar e que mais me trouxe questionamentos e que mais me abriu os olhos para uma série de situações. Então, Estado de Medo, a resenha completíssima do livro está aqui embaixo. Olhem aí o vídeo. Tenho muito orgulho de ter feito aquele vídeo. Crichton é foda. Tá aí embaixo. É um calhamaço e vocês ainda encontram ele em sebos, ok? O que a gente tem, o último então, que seria de 2006, esse aqui, que é o Next, tá? Que é o último livro dele. É o último livro que ele mesmo escreveu, tá? Aqui o Crichton fala sobre a genética. Então aqui ele nos faz alertas muito providenciais e muito específicos da questão da clonagem, do roubo de genes, da ciência sendo gananciosa, da patente genética. Então foi uma das excelentes leituras do ano também. Esse aqui eu já li esse ano. Tinha colocado uma meta de 15 dias para ler ele em 10, 12, eu acho que não deu isso, deu menos até. É um calhamaço. Foi leitura conjunta do grupo também, apareceu do nada, porque a Marta queria reler ele. E eu digo, não, vamos junto. Esse aqui foi presente da Marta também. E, cara, é absurdo o que o Crichton fez. Então, ele conseguiu criar esse contexto geral de... ele cria uma teia de personagens e cada um deles ele vai colocando dentro de uma situação. Tem uma frase muito específica que eu quero ler para vocês. Já que esse vídeo vai ser uma coisa assim, quase um podcast, eu quero ler para vocês um negócio que eu vi essa semana. Muito absurdo, deixa eu só achar aqui. Ó, achei. Ele está na página 246, tá? Ele diz o seguinte, ó, adultos não crescem mais. Se você acha que os adultos ao seu redor estão agindo como crianças, é bem provável que esteja certo. Em termos técnicos, é o que se chama de neotinia psicológica, a persistência do comportamento infantil na vida adulta, e isso está aumentando. Segundo o Dr. Bruce Charlton, psiquiatra evolucionário de Newcastle upon Tyne, os seres humanos levam agora mais tempo para alcançarem a maturidade mental, e muitos nunca chegam lá. Charlton acha que isso é um subproduto acidental da educação formal que se prolonga pela casa dos 20 anos. Abre aspas. A educação formal exige uma postura infantil de receptividade, que neutraliza a consecução da maturidade psicológica, que normalmente ocorreria ao final da adolescência ou início da casa dos 20 anos. Ele ressalta que acadêmicos, professores, cientistas e muitos outros profissionais são, com frequência, extremamente imaturos. Diz ainda que são imprevisíveis, com desequilíbrio em relação às prioridades e com tendência para reações exageradas. As sociedades humanas anteriores, como os caçadores-coletores, eram mais estáveis. Por isso, a vida adulta era alcançada ainda na adolescência. Agora, no entanto, com a rápida mudança social e menos dependência da força física, a maturidade é muitas vezes adiada. Ele observa que sinais da maturidade, como formatura na universidade, casamento e primeiro filho, antes ocorriam em idades determinadas, mas agora podem acontecer ao longo de um período de décadas. Por isso, num importante sentido psicológico, algumas pessoas modernas nunca se tornam adultas de fato. 2006. O que está acontecendo em 2025? Não é isso? A gente não continua nisso? Não faz 20 anos que a gente tem visto isso? Pois então, ele já dizia isso em 2006. O cara era ou não era visionário? Era, né? Pois então. Ele só via ao seu redor. Tá aí o estudo do cara. Ele botou aí para esfregar na nossa cara agora, né? Ele morreu em 2008. Tá rindo onde tá, né? Que bosta. Em 2009 ele tem, a partir de agora só tem um deles, tá? Esse aqui que é o Latitudes Piratas, né? Que é Pirate Latitudes. Caribe, 1665, uma remota colônia da coroa inglesa, a ilha da Jamaica resiste à vasta supremacia do Império Espanhol. Port Royal, sua capital, é uma cidade cruel de tavernas, bares de grog e casas obscenas. Num clima úmido, há uma vida a ser feita. Uma vida pode acabar rapidamente por doença ou por punhal. Para o capitão Charles Hunter, ouro nas mãos dos espanhóis é ouro a ser tomado, e a lei da terra está com aqueles cruéis o suficiente para fazê-lo
o suficiente para fazê-lo. Pirate Latitudes é Michael Crichton no seu melhor. Um conto de aventura alegre, pulsando, com ação implacável, atmosfera crepitante e suspense de cheiro fôlego. Esse aqui, lançado em 2009, então, póstumo, foi um livro que esse aqui ele ainda conseguiu terminar, acho eu, tá? Mas eu acho que ele só foi a parada arestas. Depois, em 2011, foi lançado o Micro, que daí já tem o Richard Preston junto, tá? Latitudes de Piratas ali, que é o de 2009, tu consegue encontrar no Brasil, mas os preços disso aqui tá absurdo, eles estão completamente fora, tá? O Micro diz o seguinte, esse eu não tenho, tá? No estilo Jurassic Park, esse thriller de alto conceito acompanha um grupo de estudantes de pós-graduação atraídos para o Havaí para trabalhar para uma misteriosa empresa de biotecnologia, apenas para serem expulsos para a floresta tropical com nada além de sua perícia científica e inteligência para protegê-los. Um clássico instantâneo. Micro coloca a natureza como a tecnologia contra a tecnologia no estilo vintage de Michael Crichton. Concluído pelo visionário escritor científico Richard Preston, esse thriller que desafia os limites mistura fatos científicos com ficção de tirar o fôlego para criar mais uma obra-prima de entretenimento sofisticado e de ponta. Daqui para frente, os livros não foram escritos pelo Crichton, tá? Todos eles tiveram coautoria. E alguns deles, inclusive, a esposa dele pegou só anotações e passou para escritores fantasmas, tá? Como teve o lançamento agora de um que é o Erupção, que foi lançado agora esse ano. E esse livro especificamente não tem nada do Crichton, só tem ideias. Ele só tinha algumas ideias anotadas e a partir dali ela criou um conceito inteiro, tá? Então vamos lá. O próximo é o Dente de Dragão, de 2017, que esse aqui eu tenho. Tá aqui ele, ó. Esse aqui é super aventuresco, ele já não tem algumas das coisas que o Crichton tinha, tá? Tu já percebe que aqui já tem algumas diferenças na escrita, mas ele é muito gostoso de ler, é muito bom, é uma aventura muito gostosa, tá? Mas ele não tem uns questionamentos profundos, nada disso, tá? Ele se passa em 1876 e tem uma caça aos fósseis, tá? Isso aqui foi feito como se fosse um registro histórico e a partir dali o Crichton colocou um personagem fictício para acompanhar essa situação. Tem uma frase muito boa que eu marquei que diz o seguinte, ó. Já temos o telégrafo para quem quiser se comunicar. As vantagens adicionais da comunicação vocal à distância ainda não estão muito claras. Talvez no futuro algumas pessoas possam querer ouvir a voz dos outros quando estiverem longe, mas de certo não serão muitas. Quanto a mim, penso que o telefone do Sr. Bell não passa de uma curiosidade inútil, fadada ao insucesso. Né? Por isso que eu sempre... Se você tem uma ideia, primeiro, não conte aos outros. Segundo, não desista dela. Né? Se você acha realmente que você acredita na sua ideia, se a ideia realmente é boa, não desista dela. E principalmente, não conte para os outros. Vai com ela até o fim. Tá aí, o Dente de Dragão. Achei muito bom isso aqui. Muito gostoso, muito legal. Tem resenha aqui embaixo, tá? Um dos livros gostosos do dia do Crichton. E ele é curto, tá? Ele tem 300 páginas, 300 e pouquinho páginas. Isso aqui tu lê aqui, ó, rapidinho. É um livro que tu não consegue parar de ler. Esse é um dos maiores predicados do Crichton, tá? De tu não conseguir parar de ler os livros dele justamente por essa questão de ele, tipo, né, ser uma aventura. Vale muito a pena ler esse aqui, tá? Você consegue esse aqui novo ainda. E esse aqui casualmente tá com Arqueiro. Esse aqui é uma edição da Arqueiro. Por isso que ele tá caprichado, a capa é maior. As edições da Arqueiro tendem a ser melhor, tá? Então aí nós temos o último do livro do Crichton que eu tenho. O próximo, que foi lançado em 2019, então, é A Evolução de Andrômeda, que diz o seguinte: 50 anos depois de Andromeda Strain, que Andromeda Strain tornou Michael Crichton um nome conhecido e gerou um novo gênero, techno-thriller, a ameaça retorna. Essa parte, eu não usei esse termo, que foi o Crichton que criou, porque não foi ele que criou, tá? Isso aqui vem muito mais do Philip Dick do que do Crichton, mas vamos lá, né? Bem no fundo da base aérea de Fairchild, o projeto Eternal Vigilance continua observando e esperando o reaparecimento de Andromeda Strain. Prestes a ser encerrado, o projeto não registrou nenhuma atividade até agora. Um drone brasileiro de mapeamento de terreno detectou uma anomalia bizarra de matéria sobrenatural no meio da selva e, pior ainda, a assinatura química reveladora da micropartícula mortal. Uma equipe diversificada de especialistas é enviada para investigar a ameaça potencialmente apocalíptica e descobrir como detê-la antes que essa nova evolução de Andrômeda aniquile toda a vida como a conhecemos. Aqui, quem termina de escrever ele, né? Então, quem escreveu ele, na verdade, foi o Daniel Wilson, que foi o escritor que pegou o conceito do Andromeda Strain e a partir dali ele fez então a evolução de Andrômeda e colocou o nome do Crichton na capa. Não tem esse aqui, tá? Realmente não tem esse aqui. Acho que ele nem foi lançado no Brasil.
Desconheço ele. Se vocês conhecem aqui ou já leram, por favor. E aqui em 2024 agora nós temos o Erupção. Esse aqui já foi lançado. Mas quem escreveu esse aqui foi o James Patterson. Eu tenho 4 livros do James Patterson aqui, tá? Dizem que ele é muito bom escritor, tá? Mas que ele tem uma pegada muito parecida com o Crichton. A diferença dessa situação toda é que é a seguinte: aqui é só um conceito. Quem está mantendo viva a memória do Crichton nessas situações, que tem lá as anotações dele, que ficou, obviamente, com dona do espólio, é a viúva dele, né? Então ela é que está botando para fora toda essa situação ainda do Crichton, que ainda mantém essa vívida e ainda está ganhando dinheiro com o nome dele, tá? Não julgo. Talvez se fosse eu que estivesse no lugar dela, não sei se eu não faria a mesma coisa, né? Se fosse casado com o Crichton, não sei se eu não faria a mesma coisa. Então tá aí, minha gente. Vídeo longuíssimo, absurdamente gigante, para falar sobre esse mestre da literatura contemporânea chamado Michael Crichton, tá? Como eu já disse para vocês, eu super recomendo a literatura do Crichton. Acho ele um cara muito fora da curva. Se você nunca leu, por favor, leia, vá atrás, conheça o trabalho dele. É um autor fora da curva, que não faz parte do que você está acostumado a ler. Ele não vai ser uma literatura normal, vai ser uma literatura diferente. E se você se propor a ler uma situação desse tipo, eu tenho certeza que você vai ler mais. Pode ser que você não goste de todos os livros, pode ser que você tenha uma situação, né, goste mais de um dos que os outros e tal, mas tipo assim, Jurassic Park é imprescindível que você leia. O Mundo Perdido, que é a continuação, é imprescindível que você leia. Assédio Sexual, tem que ler. Estado de Medo, tem que ler. E esses livros assim, sabe, vocês têm que ler. Tem que ler. É que nem agora, eu lendo o Next, por exemplo, sabe, tem que ler. As pessoas têm que ter contato com esse tipo de literatura. E é por isso que eu trago esses conteúdos diferentes, justamente por causa disso, porque a gente tem que ter contato com essas literaturas, a gente tem que ler esses tipos de livros, porque senão a gente vai ficar vivendo sempre nessa normose de livros que sempre dizem a mesma coisa. Então, se você em algum momento estiver passeando num sebo e encontrar um Crichton, pegue-o e deguste-o, sente lá e deguste-o, leia, por favor, tenho certeza que você vai gostar. Se você não gostar, pode chegar aqui embaixo e me xingar. Tá bom? Não esqueçam de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, ok? E acompanhe o canal para mais conteúdos como esse. Um forte abraço a todos, muito obrigado pela audiência e até o próximo.